Momento da Palavra. Amém. A graça e a paz do Senhor a todos, os ouvintes, os irmãos que estão nos acompanhando, pelo YouTube. E eu quero também saudar o meu pastor Jailson Martins. Pai do Senhor, pastor Ricardo. Também meu amigo de longas datas, pastor Arnaldo, meus colegas que aqui estão. Pastora Sulamita Castro, que não me larga. Onde eu estou, ela está também, graças a Deus. Aleluia. E eu quero saudar todos os irmãos que estão no YouTube, a minha irmã Raquel lá em Manaus, o irmão Antônio lá em Fortaleza e os outros irmãos da Igreja Bíblica Vida Eterna que estão nos acompanhando. E eu quero falar aqui sobre a importância de um programa como esse. Verdade. Porque no mundo conturbado que nós estamos, no mundo tão perturbado, um programa como esse é um oásis no deserto. Aleluia. É um programa onde a palavra de Deus é ministrada com ousadia, com humildade e com caráter. Porque muitos têm pregado a palavra, mas apenas de lábios. Mas eu conheço os apresentadores e sei que são homens sérios da palavra. Então, o ouvinte que está sempre ligado aqui tem realmente não apenas palavras ditas, mas pessoas de caráter que vivem o que pregam. E eu quero agradecer a Deus, louvar a Deus por essa oportunidade de estar aqui e ministrar a palavra. Quem sou eu para estar aqui entre esses gigantes? Mas eu vou falar aquilo que Deus tem colocado no meu coração, porque nós estamos vivendo um tempo muito louco, um tempo que as pessoas elas se machucam fácil, mas também um tempo em que é fácil machucar, não é? As pessoas se machucam fácil, mas é fácil machucar. O que é que isso quer dizer? Existem hoje muitas pessoas machucadas porque já foram, ou elas machucam porque já foram machucadas por outros. Verdade. E as pessoas têm vivido assim dessa maneira, têm passado por um período conturbado, que nós enfrentamos 2 anos aí de pandemia, trancado em casa, depois aquele tomando vacina de máscara, e agora estamos voltando as igrejas fechadas. As igrejas fechadas, muito bem. E nós estamos voltando ao normal, ao novo normal. Verdade. Mas essas pessoas estão muito machucadas. As pessoas, elas enfrentaram essa situação. E hoje em dia, meus queridos, é muito fácil, como eu já falei, machucar e ser machucado. E eu quero ler um texto da Palavra de Deus. O Senhor colocou no meu coração quando o pastor Jailson me fez o convite para estar aqui. E eu quero ler, você que está nos acompanhando, que tem um exemplar da Bíblia, abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 10. Lucas é o 3º livro do Novo Testamento. E você que não tem, ao menos preste atenção ao que vai ser lido. Lucas capítulo 10, e nós vamos ler a partir do versículo 30. Lucas capítulo 10, versículo 30. A palavra do Senhor diz assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo também, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Meus queridos, Jesus ele tinha o costume de pregar a palavra por meio de algumas histórias que nós chamamos de parábolas. Essas histórias elas eram contadas para representar algo, alguma verdade espiritual, algo do céu. Eram coisas do cotidiano que as pessoas entendiam para representar algo do céu. A interpretação dessa parábola é justamente mostrar
que o amor ele surge de onde a gente menos espera. Alguém chegou para Jesus e disse: quem é meu próximo? Alguém que se justificava a si mesmo. E o Senhor mostrou que o próximo daquele homem que estava caído não foi um judeu, mas um samaritano que era desprezado pelos judeus, né? Então a interpretação da parábola é que o amor surge de onde menos se espera, de onde as pessoas desprezam, de onde surge o amor. Mas nessa noite eu não quero me prender sobre a questão do amor ou mesmo dessa questão de rejeitar pessoas, né? Como os samaritanos eram rejeitados, do preconceito. Mas eu quero me prender aqui no versículo 30, que diz que certo homem seguiu o seu caminho e em dado momento aconteceu uma coisa inesperada. Ele foi atacado por salteadores. E nós podemos aqui fazer uma aplicação desse texto, que muitas vezes nós estamos da mesma forma. Nós estamos seguindo o nosso caminho, o curso da nossa vida, mas em algum momento as intempéries da vida nos assolam, nos atingem e nos pegam de surpresa, não é verdade? E aí, meu irmão, a gente fica exatamente como aquele homem, porque o versículo 30 diz que eles deixaram, os salteadores, deixaram aquele homem com muitos ferimentos. E quantos de nós não estamos da mesma forma? Verdade. Nós vivemos a nossa vida, como eu já falei, vamos seguindo a nossa vida e daqui a pouco começam a surgir os problemas, talvez até pessoas, né, mal intencionadas, ou pessoas até que não têm uma má intenção, mas acabam nos ferindo, nos parando até na caminhada, e a gente fica como esse homem, que é justamente, a Bíblia diz aqui que ele ficou semi-morto, ou seja, ele foi jogado naquele caminho, como semi-morto. E quantas vezes nós estamos assim? Muitas vezes, meus queridos, até pessoas como nós que frequentamos igreja, talvez temos até alguma responsabilidade na igreja, mas dentro de nós sabemos que alguma coisa aconteceu que nos machucou, nos feriu, e nós hoje estamos como semi-mortos. Isso quer dizer, nós estamos vivendo ainda, mas dentro do nosso interior, na nossa alma, nos sentimos como mortos. E eu falo assim porque eu também fui uma pessoa que estive nesse estado como um semi-morto. Nada me aconteceu fisicamente, mas espiritualmente, né, intelectualmente até, né, algumas coisas me atingiram e houve um momento na minha vida em que eu fiquei semi-morto. Então, o que eu estou dizendo aqui, eu estou falando com conhecimento de causa. Estou falando como alguém que viveu. E como é ruim nós estarmos à beira do caminho, na verdade, a gente está ali só vivendo. E você sabe, você que está nos acompanhando, que talvez você esteja dessa forma, apenas sobrevivendo. A gente está nessa situação apenas como uma plantinha, né, ali plantada, apenas sobrevivendo, mas não dando frutos. E é por isso que nessa noite o Senhor me trouxe aqui para falar para você. Porque como aquele homem estava semi-morto, talvez você esteja da mesma forma. O interessante é que ali nessa parábola, nessa história, desce ali um sacerdote, né? Alguém que deveria ajudar, não é verdade? E passou direto. Muito bem, ele passou, a Bíblia diz que ele passou direto, na verdade passou de largo, ou seja, ele fez uma voltinha para não passar nem por perto, né? Ele não quis, né, se envolver com aquela situação. Talvez ele tivesse até uma justificativa, dizendo, não, eu vou para o templo, eu não tenho tempo a perder. Mas eu garanto que muitas vezes é melhor que na verdade não é nem perder tempo, é investir em tempo no nosso próximo e naquele que está sofrendo, do que muitas vezes realizar, né, algum programa religioso, né, assim, mas aquele que deveria ajudar não ajudou. E talvez você nessa noite esteja passando pela mesma coisa, né? Pessoas que talvez deveriam lhe ajudar, que realmente você até tinha uma esperança que iria lhe ajudar, mas passa de largo. Ou seja, não quer saber do seu problema. Mas, continuando a história, vem um levita, né? Que as pessoas entendem que os levitas eles eram apenas músicos, mas levitas não eram apenas músicos. Levitas, eles eram como diáconos, né, da velha aliança. Eles tinham, depois que Davi instituiu a música no templo, eles também cantavam, mas eles não apenas cantavam, eles serviam no templo. Então eles também tinham o dever de ajudar
aquele homem, mas a Bíblia diz que quando ele olhou, o levita olhou aquele homem caído, passou de largo. E eu sei que nessa noite há pessoas que estão escutando esta mensagem e que acontece o mesmo com você. Pessoas que deveriam te ajudar, pessoas das quais você esperava algum movimento, mas tem passado de largo da tua vida. Finge que é invisível. Finge que é invisível, muito bem colocado. Finge que você é invisível e muitas vezes passa por você e diz: eu vou orar por você, e não faz nada, né? Não tem uma atitude, e muito menos ora. É verdade. Não é? Ou seja, as palavras estão sendo ministradas apenas como palavras vazias. Mas eu quero chamar a sua atenção que a Bíblia diz que passando ali havia um samaritano, alguém que talvez o homem que foi assaltado não tinha esperança alguma, né, de que aquele homem fizesse alguma coisa, porque ele era um samaritano, alguém que era alvo de preconceito. Então ele poderia muito bem, ele tinha o direito de passar de largo, porque os judeus os rejeitavam, né, rejeitavam os samaritanos. Mas a Bíblia diz, irmãos, olha que coisa, o texto da palavra de Deus diz que o sacerdote passou de largo. A Bíblia diz que o levita passou de largo, mas a Bíblia diz que o samaritano chegou perto. E eu quero dizer para você nessa noite que essa mensagem, essa rádio, esse programa tem chegado perto de você como o samaritano chegou perto daquele homem. Eita glória! Assim Aleluia. como você talvez esteja à beira do caminho, largado, jogado, ferido, essa rádio, esse programa, essa palavra está chegando até você para restaurá-lo. Porque a Bíblia diz que aquele homem, ele não apenas perguntou se estava tudo bem, mas ele foi lá, ele pensou, né, quer dizer, ele cuidou das feridas daquele homem, colocando óleo sobre as feridas, colocou sobre a cavalgadura, ou seja, ele foi a pé, mas o homem foi em seu cavalo até a hospedaria. E nessa noite, essa palavra, essa mensagem, este programa tem esse objetivo, te levar até a hospedaria. E a hospedaria, de fato, é Jesus Cristo. É verdade. É onde você vai descansar. Porque o Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as vossas almas. Descanso para as almas de vocês. Então, o descanso para a alma é apenas em Jesus. Nós sabemos que descansar fisicamente, né, muitas vezes eu estava conversando com o pastor Arnaldo, ele está muito cansado, veio do trabalho direto para cá, né, praticamente direto para cá, ele está muito cansado, o pastor Jair também, né, os irmãos aqui, eu sei que tem seus afazeres. Descansar fisicamente é fácil, é só você tomar um banho, deitar na sua cama, amanhã pela manhã você se levanta restaurado. Mas descansar na alma, esse particular é apenas com Deus. É apenas Jesus que pode descansar a sua alma. As pessoas tiram meses de férias, né? Tem pessoas que têm condições de tirar um ano sabático, um ano para descansar, mas sabe que descansa o corpo, mas a alma não. Porque a alma essa só pode ser descansada. Repita aí, um ano o quê? Sabático. Eu passei por um ano desse aí, viu? Foi. Mas foi porque eu estava desempregado. Eu tirei um ano sabático. Foi um ano certinho desempregado. Depois Deus abriu, escancarou as portas. Glória a Deus. Então, meus queridos, descansar o corpo é fácil, mas a alma, só Jesus pode descansar. O descanso da alma só em Jesus. E aquele homem foi levado na hospedaria. Ali ele teve os cuidados mais detalhados e encontrou o descanso. E o interessante é que o samaritano disse: se alguma coisa for necessária, eu pagarei na minha volta. E aí, meus queridos, é justamente algo que eu quero dizer para você. É que as tuas dívidas, quando eu falo de dívidas, não estou falando de dívida física, não aquela dívida que você tem com o banco, ou que você tem com o mercadinho da esquina. Eu estou falando das tuas dívidas, a dívida do pecado. Essa também só pode ser paga por Jesus. Glória. Assim como aquele homem pagou, aquele samaritano pagou, né, a dívida daquele homem na hospedaria, daquele tempo que ele ia ficar ali, e disse: se alguma coisa mais eu gastar, eu pagarei também. Jesus nessa noite está dizendo: eu morri pelos teus pecados. Eita paguei glória! Todos Glória, os pecados passados, os presentes
e até o futuro, os pecados do futuro, porque mediante o arrependimento há perdão. Ele pagou os pecados, ou seja, você tem toda a oportunidade de encontrar um descanso para a tua alma. E você sabe que a sua alma está cansada. Você tem tentado, né, progredir, tem tentado avançar, mas não tem conseguido, justamente pelo fato de que tua alma está cansada. E quando a nossa alma está cansada, nós costumamos também ferir as pessoas que estão ao nosso redor. Como assim, pastor Ricardo? É verdade. Quando nós estamos com a alma cansada, muitas vezes o cansaço da alma é tanto, a dor na alma é tanto, que a gente perde a cabeça com quem nos ama. É verdade. Assim, eu falava com uma mulher de Deus muito amada essa semana, eu estava falando sobre isso. Muitas vezes, pela nossa alma estar cansada, nós perdemos a cabeça e ferimos as pessoas que nos amam, que querem nos ajudar. Mas nessa noite é momento de restauração. Aleluia. Essa noite é momento de renovo. O nosso Deus, ele não veio para ser um complemento na tua vida, não. Ele não veio para tapar um buraco. Ele não veio para colocar um band-aid. Ele veio para mudar a tua história, para escrever uma história nova na tua vida, para passar essa página que está enlameada, essa página que está manchada com o teu sangue. Ele veio para mudar e te dar uma nova história. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de coisas novas. Glória ele diz, eis que faço nova todas as coisas. Eu creio. O nosso Deus, ele não trabalha com reforma. Eu vou dizer de novo, o nosso Deus, ele não trabalha com reforma. Ele trabalha com transformação. Eita Deus. E eu vou dizer para você, meu amigo e minha amiga, você que está acompanhando aí pelas redes sociais, ou ouvindo esta rádio, talvez você pense que quando você galgar certo patamar na tua vida, quando você tiver um dinheirinho a mais, a conta bancária abastada, aquele emprego, ou talvez quando você encontrar a pessoa amada, tá tudo certo. Não, meu irmão. Tudo isso é muito bom. Todos nós queremos essas coisas, mas essas coisas elas podem até reformar, mas não transformam. Eu digo mais, a educação é muito boa, mas a educação não transforma, como dizem, não. A educação apenas informa. Agora, o nosso Deus, ele transforma. Porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. E olha só, as coisas velhas passaram, e eis que se fizeram novas. Só o nosso Deus tem o poder de transformar. E nessa noite, esta palavra está chegando para você, justamente com esse objetivo, para que você seja transformado de dentro para fora. Talvez você esteja magoado, machucado, o mundo te machucou, as pessoas que você achava que iriam te ajudar, não te ajudaram, mas nessa noite o Senhor Jesus está dizendo para você, eu vim para sarar as tuas feridas. A palavra do Senhor diz, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 8, versículo 22, que há médico em Gileade, e que há bálsamo em Gileade. E esse médico é justamente o Senhor Jesus. E o bálsamo é o seu sangue. Aleluia. Só esse remédio consegue sarar as suas feridas. Eu creio. As feridas que você tem colocado um band-aidzinho, né? As feridas que você sabe que aqui e ali elas doem, essas serão saradas pelo Senhor. Certa feita, eu conheci uma jovem que estava frequentando a nossa igreja, e em determinado momento ela chegou para mim e disse, pastor, louvo a Deus pela igreja. Ela não falou a nossa igreja específica, mas ela estava falando da igreja espalhada na face da terra. Porque ela disse assim, sabe o que é que eu estaria fazendo agora, nesse exato momento? Eu estaria fumando maconha com meu pai. Olha só. E ela disse que tinha feridas na alma pela família disfuncional que ela tinha. E ela disse, o Senhor Jesus, através da igreja, curou a minha alma. Aleluia. Eu digo para você, isso não é palavra jogada ao vento. O samaritano alcançou ela. O samaritano alcançou ela. Essa jovem não falou apenas de boca para fora, mas ela falou de coração. Eu senti verdade naquela jovem. Eu digo para você nessa noite, o Senhor Jesus, ele quer sarar as tuas feridas. O Senhor Jesus, ele quer transformar a tua vida. O velho homem, ele será enterrado. E agora acontecerá de um novo nascimento. E olha que coisa importante, um novo nascimento.
Quem é que pode nascer uma segunda vez? Ninguém. Mas o Senhor Jesus, ele tem o poder de fazer isso. Porque o novo nascimento não se dá de fora para dentro, mas pelo contrário, de dentro para fora. E é tão importante que o Senhor diz que o vento sopra onde quer, esse vento, né? O Espírito Santo que transforma. O vento sopra para onde quer, né? E a gente ouve a sua voz, sente a sua presença, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é o novo nascimento. O novo nascimento não é uma coisa que você nasceu porque você está usando determinada roupa, ou porque agora você anda com a Bíblia debaixo do braço, ou porque agora você se associou a determinado culto religioso. Não. O novo nascimento é quando você encontra Jesus. O novo nascimento, o novo viver, a saúde, né, da alma. Estava procurando a palavra saúde. A saúde da alma, ela acontece quando Jesus ele entra no coração. E aí a pessoa passa a ter roupas diferentes, se for necessário. Ele passa agora a andar com a Bíblia debaixo do braço. Ele passa agora a falar diferente. Mas não foi isso que causou a sua transformação. Mas a transformação foi que causou essas atitudes. E assim a pessoa, ela passa a viver conforme a vontade de Deus. E a nossa geração precisa realmente dessa noção de que só o Senhor ele pode salvar. Só o Senhor é que pode sarar. Porque nós vivemos numa geração de pessoas em que essas pessoas não têm mais rumo. Não têm rumo porque querem trabalhar, querem crescer na vida, e isso é importantíssimo. Sempre eu digo lá da igreja que incentivo mesmo para que as pessoas façam assim, porém isso não pode ser o foco da nossa vida. O foco da nossa vida é adorar a Deus e viver para Ele. Esse deve ser o foco da nossa vida. Porque tudo que nós fizermos só tem sentido quando nós adoramos a Deus. É verdade. Meu irmão, minha irmã, quando a nossa vida está fora de foco, a gente tenta buscar essa saciedade na alma, ou essa cura da alma, essa saúde, a gente tenta buscar numa academia. Hoje em dia as academias estão como uma igreja, né? As pessoas fazem de tudo para estar lá. É muito bom. Tem uma na esquina lá de casa que todo dia me desafia a chegar lá. E um dia talvez eu chegarei. Né? Eu fui, paguei a inscrição e não voltei mais. Todo dia me desafia a estar lá. E eu sei que tem pessoas que vão lá querendo consertar o corpo, achando que vão consertar a alma. Não vai. De jeito nenhum. Consertar o corpo, só o corpo físico, né? Focar no corpo é bom, né? Ou seja, se interessar, melhor dizendo, pelo corpo é bom, porém não sacia a alma. As pessoas vão buscar no divertimento, né? Nas bebidas alcoólicas, nas substâncias ilícitas, no sexo fácil. Tem que falar abertamente assim. As pessoas acham que isso vai saciar a alma, mas depois de feito tudo isso, sabe o que é que encontra? Mais vazio. Porque nada disso satisfaz. Mas pelo contrário, como diz a palavra de Deus, um abismo chama outro abismo. A pessoa acha que nesses divertimentos vai encontrar saciedade. Não, é mais abismo. E quando eu falo isso, mais uma vez, eu quero dizer que eu passei por isso. Nem sempre eu fui evangélico, nem sempre eu fui crente. Muito tempo na minha vida eu passei como uma pessoa dessas, né, buscando nas substâncias ilícitas, no rock pesado, né, nas amizades, no sexo fácil. E as pessoas que olhavam para mim poderiam até pensar que eu tinha tudo que um jovem da minha idade, né, de classe média, baixa, poderia ter, né? Talvez eu até tivesse, mas tinha uma coisa dentro da minha alma que faltava, que era a presença de Deus. E um dia, no ano de 1992, depois de não aguentar mais o vazio na alma, procurei uma igreja da qual eu amo bastante, uma Assembleia de Deus, entrei e fiquei lá. Na verdade, estou na igreja evangélica até os dias de hoje, porque eu encontrei o alívio para a minha alma. Então, meus queridos, eu quero só dizer para você, essa mensagem nessa noite, ela te encontrou porque o Senhor assim quis. E nessa noite eu digo para você, receba o Senhor Jesus e você terá a transformação da sua alma. Agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Aleluia!